Belezinha. Bom, bora começar esse episódio que eu tô super ansiosa. Acho que vocês já esperaram demais. O que tinha para dar errado já deu. Então vamos começar a falar de coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou a Bia, é um prazer receber vocês. Sejam todos bem-vindos. Tá começando aí mais um Audi Talks, esse evento que é maravilhoso, tá cada dia mais especial de fazer para vocês. Ele acontece quinzenalmente, às quarta-feiras, pelo Zoom, ainda pelo Zoom, para quem não gosta ou para quem gosta. Então, fiquem de olho aí na comunidade dentro da plataforma, que lá a gente sempre vai compartilhar os temas e as próximas datas. O link também a gente deixa sempre por lá, e aí fica mais fácil para todo mundo ter essas informações. Hoje vai ser só um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Geralmente a gente faz um bate-papo, mas hoje a Lari trouxe uma apresentação para falar aqui sobre o tema, né, que é um tema mais longo, com mais informações. Então, eu vou pedir para vocês, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida ao longo da exposição do que ela vai falando, vocês ou deixem no chat, ou vocês escrevam, enfim, segura aí a pergunta até o fim do episódio, que a gente vai abrir esses últimos minutos aí para vocês. Acho que vai ter um fluxo melhor ali de informações para a gente entender o assunto. Mas sem mais delongas, o tema de hoje, como todos sabem, é inovação e inteligência artificial, o que é Web3 e sua influência para as profissões do futuro. Um tema muito novo, acho que é muito importante a gente trazer aqui para o ar. Quem vai levar a nossa conversa hoje é a queridíssima Larissa Menezes, que está aqui com a gente hoje. Palma, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme ter você. Admiro muito o seu trabalho e a forma como você se comunica. Acredito que a maioria das pessoas estão aqui também, então estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Enfim, já vou dar a palavra para você, se quiser se apresentar para todo mundo e começar a levar a gente aí nessa viagem sobre o Web3, fica à vontade. Boa, turma. Obrigada, Bia. Oi, pessoal. Todo mundo aqui. Alguns já me conhecem, outros ainda não. Então, para começar o papo de hoje, eu já vou espelhar minha tela. Todo mundo vendo? Sim, tudo certinho. Sim. Boa. Então, turma, vou começar hoje. Um prazer estar aqui nesse Awari Talks. A gente vai falar hoje sobre um assunto que eu particularmente amo, me amarro pra caramba, que é algo mais futurista aí, né? Que é a nossa Web3, metaverso, blockchain, inteligência artificial. Que raios que é isso, né? Que tá aí no famoso hype. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso daqui. Mas antes disso, eu vou começar me apresentando, para quem ainda não me conhece, então vou passar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Mas eu me chamo Larissa, pode me chamar de Lari, porque é aquela questão, né, do negócio de chamar pelo nome, a gente acha que tá bravo. Eu sou instrutora do curso de marketing de produto e do curso de Product Leadership, também aqui na UARI. Já faz um tempinho que eu estou nessa jornada. E esse ano também eu me tornei mentora da UARI, então eu estou lá também no grupo de mentoria, para quem precisar de uma conversa mais one-on-one, né? Eu sou formada em relações públicas, mas aí depois de um tempo esse bichinho da inovação me picou e eu acabei me pós-graduando em inovação, design, estratégia. Então fui aí para essa parte de produtos digitais, que realmente me encontrei. Adoro falar sobre a cultura de produto, respiro e vivo isso. Né? Então, puxei aí minha carreira para esse lado. Durante toda a minha trajetória, eu fui marketing no setor financeiro, então passei aí por empresas como Santander, depois eu fui para o mundo das startups, então já passei pelo Bank, pela Loft, e atualmente eu sou gerente de marketing de produto no mercado Bitcoin, então lá no MB, eu cuido dos produtos de tokenização, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain, tem totalmente a ver. Então, hoje eu vivo nesse universo de criptoativos, essa parte mais que a gente chama de nova economia digital. Eu cuido lá dos produtos de renda fixa digital, tokens de futebol, blockchain academy, que é uma vertente educacional, startups. Agora estou olhando também para a parte de MB Portugal. E hoje eu estou aqui como uma entusiasta, né? Estava até comentando com a Bia um pouco antes do nosso papo aqui, que tudo que eu vou falar aqui, né, gente, atualmente não existe, no fundo, nenhum especialista em metaverso, inteligência artificial, Web3, economia digital. Então, tudo que eu vou comentar nessa palestra de hoje são coisas que estão acontecendo agora, né?
e que a qualquer momento pode mudar, vir novidades. Então, está numa constante mutação aí esse setor mais voltado para a inovação e o Web3. Então, eu me considero uma entusiasta, né? E eu vou tentar passar um pouquinho de conhecimento do que eu vivo para vocês. Além disso, eu sou colunista do blog da Product Marketing Brasil e do blog do MB, e eu fundei uma vertente aqui de marketing de produto chamada Universo PMM. Então, vocês vão ver aí a carinha da apresentação, tá com o loginho. Eu acabo escrevendo ali no LinkedIn, meio que eu criei essa marca, e hoje a gente está aqui para falar desse lado mais inovador, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Quais que são os temas que a gente vai passar aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da web, como que a gente chegou nessa bendita Web3, que todo mundo está falando hoje em dia, o que é Web3, né? Vamos falar sobre inteligência artificial e IoT, que é a internet das coisas, a gente vai falar sobre metaverso, blockchain, como que isso vai impactar ali profissões do futuro, né? Então, como eu falei, não dá para a gente prever aqui o que vai ser a profissão do futuro, o que muda, o que não muda, porque a única certeza que a gente tem é que vai mudar, né? Então, acho que todo mundo aqui, quem já trabalha na área de produtos digitais, deve viver, né, essa questão ali, que a gente precisa ser resiliente para lidar com essas transformações. E eu deixei também no final da apresentação alguns materiais complementares, dica de leitura, vídeos, podcasts, para vocês poderem consultar depois daqui, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. E aí, como a Bia falou, eu sei que o tema é muito quente e o tema ele puxa para a gente interagir, mas para eu respeitar o tempo de vocês, a gente vai deixar as perguntas para o final e aí a gente tem esse momento mais de interação, tá bom? Então, vão anotando aí as dúvidas que surgirem, comentários ou coisas do tipo, que no final a gente bate esse papo. Então, bora lá, vamos começar falando aqui da evolução da web, né, de como que a gente saiu de uma web 1 e hoje em dia a gente entrou aí nessa parte de web 3.0. Como eu estava comentando, a gente vive hoje numa sociedade que a evolução, gente, ela é totalmente exponencial, né? Quem aqui sabe ali da teoria da exponencialidade vai entender um pouquinho do que eu estou falando. A gente fala que uma tecnologia ela acaba dobrando de tamanho a cada mais ou menos 6 meses, segundo a teoria, mas atualmente já tem diversos estudos que mostram que a gente está dobrando a nossa capacidade tecnológica num período de 3 meses. Então, a gente viu aí a vinda de ChatGPT, a gente está vendo essa parte de aprendizagem de máquina, que é o machine learning. Então, a sociedade, né, e a tecnologia, ela está evoluindo de maneira exponencial e cada vez mais rápida. Então, como que a gente saiu dessa evolução, né? A gente parte lá, quando a internet começou, um pouco antes lá dos anos 90, mas se engrenou realmente ali nos anos 90. A gente tem o que a gente chama de Web 1.0, e a gente vai ver um pouquinho das características aqui. Quando chegou aquela fase ali dos anos 2000, a gente já começou numa Web 2.0, então quem lembra aí do finado Orkut, né? Que a gente já começou a interagir, MSN, saudade de conseguir tremer a tela dos outros. Mandar aqueles emojis que era desse tamanho, assim, e cobrir a tela de todo mundo. Então, isso daí a gente comenta, né? Que a gente entrou numa web 2.0, onde a interação ela era um pouco mais forte. E agora, desde mais ou menos do ano passado, que teve ali o hype, né? De quando a meta virou meta mesmo, né? Do jeito que é hoje, o Facebook virou meta, na verdade. E a gente entra aí nessa parte de Web 3.0. Então, quando a gente começou a falar dessa questão do metaverso, blockchain, a gente fala que desde 2022 a gente está entrando aí na Web 3. E que diacho que é isso, né? Que diferencia uma web da outra? Então, quando a gente fala de Web 1.0, a gente está falando mais aquela parte de internet de escada, né? Quem lembra lá do barulhinho, que você tinha que conectar, tinha horário. Eu sei que tem gente aqui que é um pouco mais jovem, mas tinha horário para você usar a internet. Não era assim, gente, como é hoje, que você pega, entra, tá todo momento conectado, né? Então, a gente fala que a Web 1.0 era essa internet inicial, onde a gente tinha muito site estático. Então, ela não tinha nenhum tipo de interação, como a gente está tendo hoje aqui, né? Assistindo uma palestra ao vivo, totalmente conectado, cada um da sua casa, diversos pontos do Brasil. Então, era totalmente estático, era mais utilizada ali para essa parte de leitura, onde as empresas produziam conteúdo e gerenciavam conteúdo, você só consumia aquele conteúdo, né? Não tinha uma via de mão dupla. Então, toda essa parte de interatividade ainda não existia, era mais conhecido ali como um catálogo digital, onde você entrava e conseguia consumir algum tipo de informação.
e ela tinha capacidade ali de comportar milhões de usuários, né? Que já foi algo super relevante para a época. Quando a gente parte para a Web 2, o que seria a Web 2, né? É o que a gente viveu mais ou menos até agora. Então, começou a parte de banda larga, onde a gente tinha o 3G, 4G, os sites eram um pouco mais dinâmicos, a gente começou com essa questão de rede social, onde os usuários, além de consumir conteúdo, eles também ganharam autonomia para gerar conteúdo, né? Então, lá no Orkut mesmo, né, um bom exemplo ali que a gente poderia falar com as pessoas, mandar o depô, quem aí não lembra da época da o topo é meu, o depô é meu e tudo mais. Então, ela já tinha um pouco mais de interação comparada com a Web 1, né? Então, era uma internet mais colaborativa, que visava esse compartilhamento, as pessoas se conectavam pelas redes sociais e a gente começou a comportar aí bilhões de usuários. E o que é a bendita da Web 3.0? É o que a gente está falando atualmente do 5G, do Starlink, que é baseado em blockchain, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é blockchain, né? O que é essa tecnologia que permite hoje que a gente tenha mais essa rapidez, essa questão das informações serem realmente do usuário. Então, a gente vai entrar um pouquinho lá para o final, explicando o que é blockchain. As pessoas, além delas conseguirem ter essa colaboração de gerar e consumir conteúdo, na Web 3.0 a característica também vai ser de pessoas criando aplicativo, criando NFT, criando cripto, avatar. Então, é um ambiente que ele vai ser descentralizado e vai dar esse poder para os criadores, né? Então, a gente vai se aprofundar nisso aqui. A principal característica da Web3 é ela ser descentralizada, e a gente também vai explicar o que é essa descentralização, e a gente vai acabar tendo que comportar aí trilhões de usuários, porque a gente vai ter tanto seres humanos quanto avatares, que é o nosso gêmeo digital. E aí a gente vai mergulhar nisso daqui na palestra de hoje, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? A Web 1.0 ela é aquela, né, direto ao consumidor. Então, você pega, você vai entrar, você vai logar ali com o seu username, password, né? Você coloca lá qual que é o seu login e senha. Quando a gente parte para a Web 2.0, a gente está falando de algo também muito mais integrado, né? Então, quem aí nunca criou uma conta entrando com o Google? Login com o Google, login com o Facebook. Então, ela já gera essa conexão. E a Web 3.0, eles falam que a gente vai conseguir conectar com a nossa wallet. Então, é a nossa carteira digital, quando a gente fala aí do universo cripto. Então, vai ser tudo conectado. Eu não sei quem aqui já se aventurou nesse terreno, né? A gente tem a famosa MetaMask, e hoje em dia você já consegue fazer logins em algumas plataformas com a sua MetaMask, que é uma carteira digital. E aí a gente vai ter essa questão de valor, né? A propriedade da informação, a propriedade de tudo que a gente gera dentro da web. Eu sei que pode parecer confuso, não liga ainda o meme da Nazaré aí na cabeça, deixa o meme da Nazaré quieto, que aí a Nazaré fazendo cálculo aqui, deixa ele aí, vai ficar mais fácil, e a gente vai falar um pouquinho desse universo no papo de hoje, beleza? Então, gente, aprofundando aqui no que é a bendita da Web3, né? Primeiro foi um papo mais introdutório para vocês entenderem aonde a gente está nessa escala de evolução. E o que é a Web 3.0? Como eu comentei, a principal característica dessa web, ela é a descentralização. Então, vai ser uma internet cada vez mais descentralizada, e eu vou explicar para vocês o que é isso. As principais características dela é essa questão de interpretação pelas máquinas, né? As máquinas conseguirem interpretar uma informação assim como um ser humano, que é essa parte de inteligência artificial, que é um pouco polêmico hoje em dia. Tem gente que tem uma vertente aí que fala que a inteligência artificial vai matar todo mundo. Eu confesso que eu sou de uma linha mais otimista da coisa, né? Eu não consigo acreditar ou encarar que isso daqui vai ser algo que vai exterminar com a raça humana, né? Tem muita gente falando aí nesse hype, falando que vai acabar, meu Deus do céu, a inteligência artificial vai matar todo mundo. Eu não sou dessa linha de pensamento, e aqui a gente vai ver um pouquinho das facilidades que a inteligência artificial vai trazer para a gente. A Web 3.0 ela também tem um caráter muito forte de personalização, então a gente vê cada vez mais essa parte de aprendizagem de máquina trabalhando, e hoje em dia parece um pouco assim, algo mais de back-end, né? Então, quando você tem essa parte dos algoritmos, essa parte de entregar realmente conteúdo relevante para um tipo de usuário, nada mais é do que o machine learning. Eu não sei quem é que sabe, mas a gente ajuda o aprendizado de máquina do Google. Sabe quando você vai entrar em alguma plataforma e que pergunta lá, assinale o que é uma colina. Aí você tem que ir lá e colocando a imagem da colina. Assinale bicicletas. E você vai lá e começa a assinalar
as bicicletas. Isso é a gente ajudando o aprendizado de máquina do Google, porque cada vez que o Google vê que aquilo ali é, por exemplo, um hidrante, ele vai conseguir comparar. Então, a gente está ajudando o aprendizado de máquina do Google, né? E a Web 3.0, ela traz essa personalização. A gente está ajudando aí as máquinas a interpretar a informação como humanos, né? A gente tem também essa questão de informação descentralizada, totalmente baseada em blockchain, que é algo muito relevante para quando fala desse tipo de web. Interatividade, com experiências cada vez mais imersivas. Então, a gente tem a parte de realidade virtual, realidade aumentada. Isso começou muito lá com o Pokémon GO. Quem lembra, né? Eu lembro que na época eu passava pela Paulista, eu sou daqui de São Paulo, e a galera andando com o celular, assim, caçando Pokémon. Aquilo lá nada mais era do que uma realidade aumentada, né? Então, isso daí também ajuda a ter essa experiência mais imersiva na Web 3.0. E a gente vai falar muito também que tem relação com essa parte de descentralização sobre criptografia, né? Como que a gente permanece com a privacidade dos usuários. Então, só para vocês terem uma noção de como isso funciona, hoje em dia, quando a gente fala do universo cripto, a gente fala muito sobre criptografia. Não sei quem aqui, né, como eu comentei, tem uma carteira digital, mas na carteira digital você não vai ter lá seu nome, seu CPF, a pessoa não vai te conhecer pelo seu CPF ou por dados sensíveis seu. Você tem realmente uma chave criptografada que para a pessoa mandar algum tipo de informação ou então trocar algum valor com você, ela precisa ter a sua chave criptografada. E é muito louco, gente, porque tem pessoas assim que perdem a chave da wallet e nunca mais tem acesso às informações, tem essas questões, a gente tem alguns desafios. Tem muita gente ali que no passado, quando surgiu o Bitcoin, comprou alguns Bitcoins e hoje em dia perdeu a chave da carteira, e esses Bitcoins estão valendo muito mais do que o valor lá do passado, de quando ele foi criado, e hoje em dia não consegue ter acesso porque é totalmente criptografado. Se você perder sua chave, você não consegue ter esse acesso. Então, são alguns desafios ali também de ruídos na jornada que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, né? E ela é uma consequência da introdução de todas essas tecnologias que a gente vem falando hoje em dia, né? Blockchain, contratos inteligentes, internet das coisas, que a gente vai se aprofundar aqui no decorrer da palestra. Então, a gente fala que essa internet, né, esse tipo de web, ele vai ser muito voltada para a internet, ele tem até um nome, né, de internet dos valores, onde a informação digital ali tem um valor. Quando a gente veio com aquele boom dos NFTs, o Neymar comprou lá o Bored Ape, que a gente chama, né, que é aquela figura do macaquinho, a gente está falando muito sobre a propriedade, né, sobre ele ter um valor daquilo. Ah, mas o macaquinho eu consigo dar um Google lá, pego uma imagem igual. Mas a propriedade é como se fosse um direito autoral, vai ser sempre de quem é o detentor daquele token, né, que a gente chama ali de token quando passa por esse processo de tokenização. São muitas vertentes, muitos assuntos. A gente vai focar em algum deles aqui hoje, mas com certeza tem espaço ali para a gente marcar um outro papo e conversar mais um pouco sobre tudo que está rolando aí nesse universo mais digital, né? E com certeza também, né, quando a gente fala de Web 3.0, a gente está falando muito sobre liberdade, privacidade, eficiência, essa rapidez. É muito como que o futuro ele vai ser escalável, né? Como que a sociedade ela se comporta de maneira digital. E eu sei que para muitos que estão aqui falam assim, cara, isso ainda é meio intangível, a cabeça ainda não funciona muito bem quando pensa nessas coisas, mas a gente está esquecendo de uma coisa que é a geração que está vindo aí. A gente vê o boom do que a gente chama de Gen Z, né, da geração Z que está vindo, e é uma geração extremamente nativa digital. As pessoas que nasceram ali a partir dos anos 2000, elas já nasceram com acesso à internet. Então, por isso que tem gente que desacredita do metaverso, que esse negócio não vai funcionar, como que a pessoa vai ficar no óculos. Mas a gente fala muito com o viés que a gente tem hoje em dia, né? E a gente esquece da próxima geração que já está vindo aí, que não consegue mais ter um discernimento do que é real, do que é digital, porque é uma geração que já nasceu nativa digital. Por isso que hoje a gente está num terreno muito fértil para todas essas tecnologias engrenarem. Hoje também, eu não sei quem acompanhou, eu não me engano de cabeça se foi ontem ou hoje, que o Elon Musk ali falou, né? Na verdade, assim, olhando para uma vertente de marketing, foi um reposicionamento de marca que ele foi um pouco mal feito, digamos assim, mas o Elon Musk anunciou que o Twitter agora chama X, né? Tá dentro lá da parte do X, e que é essa vertente mais futurista da coisa. Então, a gente também esquece ali, quem ainda tem esse conflito de geração,
se comporta mais ou menos como as pessoas na década de 90, quando surgiu a internet, falavam, isso daí não vai colar, que internet, o quê? O negócio é ficar olhando endereço ali na lista, no mapa, e tentando se guiar, né? Hoje em dia a gente não se imagina sem o Waze. Então, a gente não pode esquecer que a geração que está vindo aí, ela tem um grande potencial, e já é totalmente heavy user dessas tecnologias. Beleza? Então, essa daqui é o que a gente chama, né, um pouquinho resumido, o que é essa Web3. Então, a Web3 ela vai ser a junção de todas essas tecnologias que estão surgindo agora e que estão em um desenvolvimento extremamente exponencial. E por que essa internet, a gente chama ela de descentralizada, né? O que é essa descentralização? A descentralização, ela vai nortear tudo que a gente chama de Web 3.0. Porque é quando a gente fala que o controle dos dados, ele é devolvido ao usuário. E o que é isso? Quando você faz login hoje no seu Facebook, ou no seu LinkedIn, ou todo o comportamento que você tem ali nas plataformas, nas redes sociais, você está cedendo os seus dados para uma empresa. Quem está com os seus dados é uma empresa, seja Meta, seja Google, seja LinkedIn, seja ela qual for. Mas quem detém os seus dados é uma empresa e elas podem fazer o que bem entender. Quem aqui lê termos e condições quando você vai lá criar uma conta? Imagino que ninguém fica lendo aquele material deste tamanho. Inclusive, é um papo super curioso. Eu tive interação com uma advogada na época que eu trabalhava no Santander e ela não tinha nenhuma rede social porque ela lia os termos e condições e ela não concordava com muitas coisas daquele aceite, porque você está cedendo seus dados. Quem aí já teve aquela sensação de, tipo, tá falando alguma coisa e dali um tempo começa a aparecer anúncio no Google daquela coisa que você estava comentando? Você está cedendo, você está dando, quando você aceita os termos e condições, tem muito disso que está pegando ali sua fala, que consegue depois impactar você com um anúncio. Eu falo que, cara, você não pode pesquisar ali nada do tipo assim, fala ali para a mulherada, né? Como que tem a suspeita de gravidez? Se você pesquisar que você está suspeitando de ter gravidez, já era, gente. Vai começar a aparecer fralda Pampers em promoção, vai começar a aparecer, às vezes você está comentando com seu marido, gente, será, né? Estamos nesse momento de tentar ter filho, não sei. Depois você abre a internet, você já tem até gravidez psicológica, assim, né? Então, a gente está cedendo os nossos dados, né? E quando a gente fala desse tipo de nova web, os dados vão ser descentralizados, porque vai ser tudo criptografado e registrado em blockchain. Então, a gente fala que as transações elas vão ser extremamente seguras, transparentes e sem necessidade de intermediários. Então, guarda essa palavra, porque a Web3 a gente fala que a gente não vai ter intermediários. Por que eu falei que quando você perde a sua chave de uma wallet, você não consegue recuperar? Porque não tem uma empresa que está sendo detentora daquele seu dado. O dado é seu. Então, a Web3 ela é caracterizada por essa privacidade, por essa parte de transação segura, pela transparência, porque não tem um intermediário. São os usuários trocando com os próprios usuários. É como se fosse um grande marketplace ali, vamos supor que eu quero vender, a Carlinha quer comprar e a gente transaciona entre a gente. Então, a gente não vai ter intermediário, a gente vai parar de dar nossos dados para o Google, Facebook, Amazon, e vai ser realmente detentor desse dado, né? Então, a gente fala que a Web3 ela vai ser uma internet ali onde os usuários têm controle total e direto sobre seus próprios dados e informações, sem a necessidade de ter esse intermediário, tá? Então, quando a gente comenta ali da descentralização, ela tem essas principais características: privacidade, controle dos próprios dados e interação com serviços digitais, porque a gente vai começar a ter tudo extremamente conectado e vamos ser donos desses dados, tá? E por que isso é tão relevante quando a gente entra aqui nessa parte de inteligência artificial e internet das coisas, né? Então, eu trouxe aqui algumas aspas que a gente fala que tem um pensador, assim, que eu acho ele extremamente magnífico, inclusive super recomendo, que é o Walter Longo, não sei quem aqui conhece ou acompanha, mas o Walter Longo, ele fala que as tecnologias, né, como a própria inteligência artificial, não veio para roubar o nosso emprego, né? Então, quando começou esse boom da IA, todo mundo, nossa, eu vou perder meu emprego, por que o chat GPT não vai existir mais redator? Por que com o Mid Journey não vai existir mais design? Porque, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquela crise existencial. Mas eu sou muito da linha de acreditar
nessa linha de raciocínio do Walter Longo, eu vou trazer um trechinho de um podcast que ele participa, que ele fala exatamente isso, né? Que as tecnologias, como a inteligência artificial, não vieram para roubar os nossos empregos, mas para devolver a nossa humanidade. E como que é exatamente isso, né? Como que uma tecnologia devolveria a nossa humanidade? Então, eu vou colocar aqui um trechinho de 2 minutos de um podcast. Inclusive, recomendo vocês escutarem o podcast inteiro, porque é um conteúdo extremamente rico, que explica, né, o que é isso. Então, vamos colocar. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno. GPT é apenas o início do começo, do princípio do que vem por aí. Eu diria assim, até hoje nós tivemos grandes ondas que mudaram a nossa vida. A internet foi uma grande onda e hoje, 20 anos depois, para nós já faz parte do nosso cotidiano, né? Dessa vez nós não estamos vendo uma onda, nós estamos vendo um tsunami. Sim. E esse tsunami, nós vamos ter que aprender o mais rapidamente possível a surfar nele, porque senão ele engole a gente. Então, eu sou um otimista, Bruno, você sabe, eu estou sempre vendo o lado bom da tecnologia, não o lado ruim, mas claramente nós vamos ter uma substituição da inteligência artificial na área do direito, na área da arquitetura, na área da publicidade, na área da geração de código. Nós estamos vendo já isso acontecendo agora, as we speak. E aí, evidentemente, que tem duas hipóteses. Um processo de adição, onde homens e mulheres se transformam em super-homens e super-mulheres, ou de substituição. Sim. E it's up to us, está na nossa mão a gente abraçar de maneira entusiasmada o que existe por aí, ou ficar negando, ficar com receio, ficar com medo, e nós seremos engolidos por tudo isso que está vindo por aí. Eu acho que a inteligência artificial está sendo percebida pelo primarismo do jornalismo brasileiro, porque é muito primário, né? Está sendo percebida como aquilo que vem roubar empregos. Se você fizer uma análise um pouco mais profunda, você vê que ele não vem roubar empregos, ele vem devolver nossa humanidade. Nós não nascemos para ficar numa linha de produção trabalhando ou ilustrando durante 3 dias uma imagem. Nós viemos para sonhar, para imaginar, para questionar, para duvidar. Esta é a missão humana, que nós nos afastamos dela durante décadas, em nome de uma produtividade. Esta produtividade vai ser transferida para a inteligência artificial e vai trazer de volta a capacidade nossa de sonhar, imaginar, criar. É isto que nós devemos fazer a partir de agora. Bom, você me... Então aqui, né, gente, o que ele quis dizer com tudo isso? Eu não sei quem aqui já utilizou tecnologias como o ChatGPT, mas eu fiz uma pesquisa ali com alguns amigos que têm pequenos negócios. E às vezes você não consegue, por exemplo, ter uma equipe tão robusta de marketing para conseguir alavancar o seu negócio no digital. Você não consegue ficar dedicando o seu tempo, ou você administra uma empresa, ou você fica lá tentando setar campanha de mídia paga no Meta Ads, por exemplo. Então, o que o Walter Longo quis dizer é que a parte de inteligência artificial muitas vezes veio para deixar com que o nosso pensamento seja mais estratégico. E a gente saia, muitas vezes, desse trabalho operacional. Então, por isso que ele quer dizer, né, que a tecnologia como a inteligência artificial, ela veio não para roubar os nossos empregos, mas talvez para deixar realmente a nossa psique humana ali, né, de questionar, de fazer perguntas, né? O ChatGPT, ele é muito bom para você testar isso, para saber se você está fazendo a pergunta certa, né? Aquilo que você quer realmente que seja respondido. Então, eu também acredito muito que essa linha de raciocínio, eu já vi muitos amigos falaram que depois que chegou o ChatGPT, conseguiu alavancar o próprio negócio, conseguiu melhores resultados. Então, o que ele quer muito trazer ali é que ou você incorpora essas novas tecnologias e aprenda a usar, como foi na época da internet, por exemplo, ou talvez daqui a um tempo a gente fique obsoleto, se a gente não realmente conseguir aderir a isso e a colocar, né, e realmente entender isso como algo positivo.
Mas, né, passando dessa parte um pouco mais filosófica e linha de pensamento, que bendito que é essa inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela vai ser um ramo ali da ciência da computação, né? Que a gente fala que é capaz de desenvolver alguns sistemas que exigem ali, né, algumas atividades. Os sistemas vão ser capazes de gerir e realizar algumas tarefas que exigem inteligência humana. Então, antes, para você construir um texto, ou para você conseguir construir, por exemplo, uma legenda para o seu post do Instagram, você tinha que parar, chamar a criatividade lá no fundo da cabeça, colocar. Hoje, se você digita no chat GPT, crie para mim uma legenda para o meu negócio que fale de XPTO e que converta legal no Google. O chat GPT já te dá ali com o ranking de palavras. Hoje em dia está sendo muito utilizado para estratégias de SEO, né, que é essa busca orgânica em Google, Bing e afins. Então, a inteligência artificial, ela é todo esse sistema, né, que é capaz de fazer uma tarefa que exige inteligência humana. Então, a gente fala que na verdade, né, a inteligência artificial é uma extensão de uma inteligência humana. E existem dois tipos, tá, gente? Quando a gente fala de IA, existem dois tipos de IA. Existe aquelas que a gente chama de IA estreita, né, ou fraca, que é projetada ali para realizar alguma tarefa extremamente específica, ou a que a gente chama de geral, que é com habilidade cognitiva, realmente de fazer ali cognições, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, ele é um tipo de IA que tem esse sistema mais geral, porque você consegue falar para ele, me escreva um texto como se fosse Shakespeare. E ele pega ali todo o repertório que ele tem de Shakespeare e consegue trazer para você um texto como se fosse Shakespeare que escreveu. Eu não sei se vocês já viram ali, né, que também tem muita inteligência artificial que você coloca, escreva uma música, escreva um poema, e ela consegue ali colocar certinho para você. E eu já vi muita gente falando que escreve música até melhor do que o próprio ser humano. Então, a inteligência artificial, ela vai ter ali, ela já está na nossa sociedade, na verdade, há um tempo, né? Quando a gente tem aí essa parte de máquinas, é muito utilizada também na indústria para conseguir ali fazer com que toda uma linha de produção funcione, com que as máquinas sejam automatizadas. Então, a inteligência artificial vai ter uma série de aplicações. Então, para colocar aí na cabecinha de vocês, né, que a IA é esse ramo dessa ciência da computação que consegue fazer essas conexões, essas tarefas que antes era só possível através da inteligência humana. E aí aqui eu coloquei até um fato curioso, que hoje em dia, gente, um carro atual, ele tem um sistema muito mais complexo do que um avião antigo. Então, a gente pega esses carros atuais ali, que tem painel de bordo, que você consegue projetar o Waze naquela tela, que você consegue, às vezes, fazer alguma integração ali com a parte de assistente de voz. Hoje em dia, esses carros mais modernos, ele possui um sistema extremamente mais complexo, graças à inteligência artificial, que consegue compor isso daí, né? E qual que é a diferença da inteligência artificial com o que a gente chama de IoT, né? Que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar. IoT é o que a gente chama de internet das coisas. Então, ele vai ser ali uma interconexão com os objetos do cotidiano. Então, não sei quem aqui tem Alexa, por exemplo, que ela é conectada à internet. Você consegue integrar a sua internet junto com a geladeira, que aí você integra junto com os interruptores, e você chega em casa, se detecta a sua presença, já liga uma luz, por exemplo, né? Ou então você já fala alguma coisa ali, eles já estão totalmente interconectados. Então, a IoT, que é a internet das coisas, ela vai ser essa interconexão, né, desses objetos do dia a dia, que a gente já tem ali interação, totalmente conectado com a internet. Então, isso que é a diferença, né, da inteligência artificial para a IoT, que é realmente quando as coisas possuem ali uma integração e conseguem se comunicar entre si. Então, hoje em dia, você já consegue marcar tarefas na sua agenda por meio da Alexa. Você vira e fala, Alexa, anotar reunião XPTO dentro da minha agenda. Ela vai lá, anota, e depois, quando tiver 10 minutos da reunião, ela te manda um lembrete. Então, isso é o que a gente chama de internet das coisas, né? Esses smarts, né? Tem geladeira smart hoje em dia, tem máquina de lavar smart. Então, são todos itens que se integram junto com o Wi-Fi, por exemplo, dentro da sua casa, né?
para fazer essas conexões. E eles acabam utilizando da inteligência artificial. Então, aqui eu deixei assim, só para vocês entenderem um pouco da diferença, né? A IoT, ela usa da tecnologia, né, da ciência de computação da inteligência artificial e traz ela ali para o nosso dia a dia para que as coisas se comuniquem entre si. E você, hoje em dia, pode criar até sua rotina, né? Onde a Alexa liga a luz quando dá 7 horas da manhã, já canta para você uma música de bom dia, e aí já é tudo muito interconectado. Então, até para deixar isso daqui um pouco mais didático, né? Imagina que a internet das coisas é como se você tivesse... A inteligência artificial é como se você tivesse um brinquedo, né? E vamos supor que todo dia você pega o seu brinquedo e você vai ensinando uma coisa nova para ele. E aí você vai lá e ensina, né? Como se você fizesse uma escolinha ali, como a gente fazia antigamente com as bonecas. Colocava as bonequinhas sentadas e você tá dando aula para as bonequinhas. E aí você vai ensinando, e depois de um tempo aquela bonequinha já sabe o que fazer, né? Então, isso que é a inteligência artificial. Ela é muito baseada em aprendizado de máquina, né? E gente, o aprendizado de máquina, ele é muito mais potente. Porque, assim, quando a gente teve o lançamento do ChatGPT, e aí não sei se vocês acompanharam, que foi do ChatGPT 3 para o ChatGPT 4, e o ChatGPT 4, a OpenAI, que é a empresa que criou, né, o ChatGPT, ela falou que o GPT-4 ele tem 6 meses de aprendizado de máquina a mais do que o ChatGPT-3. Só que assim, nós aqui como seres humanos, o que a gente consegue, o que a gente aprende em 6 meses é limitado, né? Porque a gente depende de tempo, dedicação, precisa estudar, reestudar, revisar. Agora, para a máquina, gente, não existe isso. O que ela aprende em 6 meses, a gente pode demorar ali anos para aprender. A curva de aprendizado, ela é exponencial. Então, quando teve esse boom ali do ChatGPT, que depois já lançou o ChatGPT 4, se vocês pegarem as diferenças, já é muito nítido. O ChatGPT 4 ele já tem outro aprendizado de máquina, um aprendizado muito mais robusto, e ela vai crescendo exponencialmente. Eu fico até pensando o que vai vir no ChatGPT 5, né? Então, a inteligência artificial ela é baseada em aprendizado de máquina. Enquanto a internet das coisas, né, é como se você tivesse um brinquedinho ali, e aí você tem uma lâmpada, uma geladeira, e elas conseguem falar entre si, e o seu boneco favorito ali consegue mandar uma mensagem para o seu celular, que vai também para a sua Alexa, e toda essa integração que a gente tem, tá? Então, essa é a diferença entre a internet das coisas e a inteligência artificial baseada em machine learning, tá? Eu sei que tem gente levantando a mão, eu sei que o tema chama, mas guarda para o final, vão anotando aí, porque realmente, gente, se eu pudesse cavar horas aqui, tá? Isso daqui dá para a gente conversar durante horas, facilmente. Então, esse daqui é um pouco da diferença entre essas duas vertentes da tecnologia que a gente vê hoje, né, sendo falada muito nitidamente, tá? E aí, turma, trouxe um dado interessante aqui. Esse dado ele até ficou um pouco velho, depois do Trends, aí, do lançamento do Trends, da Meta. Mas, eu não sei quem aqui já viu esse dado. Quanto tempo que vocês acham que o ChatGPT demorou para atingir 1 milhão de usuários? Vocês podem até mandar aqui no chat, porque eu vou revelar aquelas. Eu não sei quem aqui já... Ah lá, 3 o quê, Mauri? 3 o quê? Ó, lembrando que Netflix demorou 3 anos e meio, Airbnb 2 anos e meio para atingir 1 milhão, tá, gente? 1 milhão. Twitter demorou 2 anos, Facebook demorou 10 meses, Dropbox 7 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2 meses e meio. Renata já tinha a informação aí na ponta da língua. O ChatGPT demorou 5 dias para atingir 1 milhão de usuários. Esse recorde ele foi batido pelo Trends da Meta, mas é porque a Meta ela fez uma jogada ali de lançamento totalmente interconectado com o Instagram. Então, você criava a sua conta em um clique. Foi um go-to-market meio bem pensado ali nas jornadas dos usuários. E o ChatGPT ele estava aí no recorde até então. Ele demorou apenas 5 dias para bater 1 milhão de usuários. Coisas que o Netflix, gente, que já é uma tecnologia, né? Quando a gente teve aí o Netflix, já foi uma tecnologia extremamente revolucionária. O ChatGPT veio aí para bater em 5 dias a quantidade de usuários, de 1 milhão de usuários. Então, para vocês entenderem como que tem esse potencial de alcance, né? E o que pegou muito no ChatGPT foi esse negócio, não, eu só acredito vendo. Aí eu vendo, meu Deus. Então, assim, é muito aquele meme, né? Então, as pessoas já foram massivamente para o ChatGPT
E hoje em dia ali tem muitas empresas, inclusive, já utilizando, né? Eu sei que tem toda uma polêmica, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, né? Tem toda uma questão de ética, até onde vai, até qual o limite que a gente dá para essa inteligência artificial. Só que o ChatGPT, ele até então tinha sido um recorde aí de bater 1 milhão de usuários, acabou perdendo o seu posto ali para o Threads. Nem sei, eu entrei ali, já criei minha conta. Eu fui antes, gente, eu fui, acho que a usuária do Threads 800 e poucos mil. Eu fui antes de 1 milhão, então eu tô dentro de 1 milhão que bateu ali em algumas horas. 1 minuto, deixa eu só colocar minha computador para carregar. Pronto. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, é muito baseado nessa questão de aprendizado de máquina. E aí, ao meu ver, galera que está aqui, galera que está trabalhando na área de produtos digital, a gente precisa entender como que a gente vai incorporar a inteligência artificial dentro dos nossos produtos, dentro do nosso operacional do dia a dia, porque é o que eu falo, né? Eu acho que ou a gente vai e a gente pluga nas nossas skills, ou então a gente corre o risco de se tornar um profissional obsoleto. Ou a gente aprende a conviver, né? Ou a gente vai se tornar ali, tem a chance de se tornar esse profissional ou ter um produto obsoleto. É como se fosse a internet lá atrás, quem levou o seu negócio, né? E-commerce que foi para a parte de comércio que voltou para e-commerce, quem conseguiu adaptar o seu negócio conseguiu se manter no mercado. Algumas empresas que não conseguiram adaptar o seu negócio realmente teve muitos casos que faliram, né? O exemplo da Blockbuster. Na época, gente, quem falaria que existiria Netflix? Tipo, sem chance. Era TV aberta, queria ver um filme, tinha que ir lá na locadora. Então, a gente tem que entender como que vai ser essa adaptabilidade do mundo dos negócios também com essas novas tecnologias, né? Então, essa aqui é uma partezinha de inteligência artificial para todo mundo entender e estar na mesma página. E o que bulhufas também que tudo isso tem a ver com a questão do metaverso. Então, quando a gente viu lá no ano passado, teve um boom do metaverso. Depois desse ano, todo mundo falou que o metaverso já tinha morrido. Só que, cara, eu vi esses dias, né, um post muito interessante das pessoas que trabalham com metaverso, de falar assim, gente, graças a Deus o hype do metaverso passou, porque agora a gente consegue trabalhar. Porque quando tava naquele hype, era todo mundo falando, todo mundo era especialista, todo mundo dando pitaco, já teve faculdade lançando curso de especialista em metaverso que nem existia. Gente, e o pior que eu fiz um teste, tá? Eu me inscrevi numa pós-graduação que falava que era de Digital Manager Metaverso. Falei, cara, como assim? O metaverso acabou de surgir, não tem nem, sabe, não tem nem tecnologia direito. Fui lá, me inscrevi. Resultado, pedi o reembolso da pós, tipo, nos primeiros dias, porque nada mais era do que uma pós em produtos digitais, que eles enveloparam ali com o nome do metaverso para vender mais. Foi uma jogada meio marqueteira da coisa. Porque realmente o metaverso ele está sendo construído, né? E aí eles falam que agora que o hype do metaverso passou, realmente as pessoas estão conseguindo trabalhar. Quem trabalha com isso está conseguindo realmente evoluir, né? Então, gente, o metaverso não morreu, ele está sendo construído. Teve esse boom ali quando a gente lançou o tema, quando o Facebook mudou para Meta, todas essas coisas, mas não morreu, né? Não é à toa que uma das maiores empresas de tecnologia, uma das maiores big techs, mudou o nome para Meta, né? Tem gente que fala que foi muito antecipado. Só que eu, particularmente, acredito que não. Né? Isso daí eles já estão fazendo um posicionamento de marca com muita antecedência para o que está por vir aí no futuro. E o que é esse benedito desse metaverso, né? Então, segundo o nosso tio Zuck, dono da Meta, o metaverso ele é um projeto, que ele vai ser um projeto coletivo, que ele vai muito além de ser de uma única organização. Lembra que eu falei sobre descentralização? O metaverso tem muita relação com isso, né? Então, ele é um projeto coletivo que vai além de organização, de qualquer tipo de empresa, que será criado por pessoas. Então, lembra que na Web3, a gente, além de consumir conteúdo, interagir, a gente vai poder gerar, enfim, aplicativos, NFTs, criptos e afins, né? Então, será um projeto que ele vai ser criado por pessoas ao redor do mundo e será aberto à criação e interação entre qualquer pessoa do mundo. Então, o tio Zuck aqui definiu o metaverso como sendo isso, né? E, afinal, o que é, né? Então, gente, metaverso, ele foi um termo que ele foi cunhado pela primeira vez numa obra que se chama Snow Crash. É um livro, tá? É um livro que se chama Snow Crash, que ele é de 1992, tá? O livro conta a história de um rapaz, né? Que ele era entregador de pizza,
só que no metaverso ele era ali um espadachim super famoso e tudo mais, então ele tinha essa dupla realidade. E o metaverso, né, a etimologia da palavra, ela nada mais é do que significa, né? Meta é ir além, então o nome hoje do Facebook, ele significa, né, ir além, e verso de universo, né? Então é como se fosse ir além do universo. Então o metaverso ele vai ser a replicação da sua vida, dos seus interesses, das suas rotinas no digital, tá? Então, ele vai ser um espaço virtual extremamente imersivo, coletivo, que vai além do nosso próprio universo físico, né? Então, a gente vai poder replicar nossas vidas, nossos interesses. Quem lembra aí no passado do The Sims, que a gente andava lá com os bonequinhos do The Sims? A gente vai conseguir replicar relações. Então, vai ser como se fosse uma realidade ali paralela, né? Só que uma das principais características do metaverso é ter essa continuidade de espaço-tempo. E eu vou te dar um exemplo. E olha como essa geração que está vindo por aí já sabe o que é isso aqui. Para eles, isso daqui já é muito fácil, é muito nítido. Eu sei que na cabeça de vocês pode estar, cara, isso não vai pegar. Mas olha só, a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 13 anos, né? Totalmente geração Z. E esses tempos eu tava com ela foi pra escola, tudo mais, aí foi lá, interagiu na escola, chegou em casa, ela já conectou com os amiguinhos lá no Minecraft e já começou a jogar, né? Nada Minecraft, Free Fire, nada mais tão do que metaversos, né? Então ela já começou a conectar, todo mundo se conectou por áudio, já começou a vidinha ali no universo digital. Então essa geração ela já não tá vendo mais essa falta de continuidade do espaço-tempo. Ela estava lá na escola, ela chegou, conectou no virtual, continuou a vida dela ali no ambiente virtual, começou a trocar com os amigos, sem essa perda, sem essa continuidade. Para ela não existe isso de, agora eu acessei o digital. Não, ela está continuando a vida dela ali com uma extensão da personalidade dela no mundo virtual. Então, ele vai ser esse espaço coletivo, imersivo, interativo, né, que vai possibilitar ali as pessoas a trabalharem, a jogar, a socializar em um ambiente extremamente digital, né? Então, a gente vê projetos ali de muitas empresas de levar até mesmo empresas que trabalham hoje em dia em home office, né? De ter um escritório virtual, onde você vai conseguir acessar a sala, ter reunião com pessoas, sentar na mesa ali como se fosse o seu avatar, né? Como se você estivesse presencialmente. Então, o metaverso ele vai ser isso, essa replicação da vida, dos interesses, das rotinas, das relações em um âmbito digital. E tem um caso, até de uma palestra que depois também vou deixar no material complementar, que tinha um menino nos Estados Unidos que ele tinha uma doença extremamente rara, ele tinha ali algum tempo de vida, né? E ele era um menino que, por conta da doença, ele não saía, ele não tinha uma vida social extremamente ativa. E aí, chegou uma época que ele, infelizmente, faleceu. E aí, quando foi o velório dele, o enterro dele, os pais deles começaram a receber muitas coisas em casa. Muitos depoimentos, presentes, lembranças. E quando os pais foram ver, o menino ele tinha uma vida digital onde ele era referência no jogo. Eu não me lembro de cabeça agora o jogo. Ele tinha uma namorada virtual. Eu sei que a gente vai entrar naquele dilema ético, assim, de tipo, nossa, mas isso não é verdade, isso não é real. Vou deixar essa discussão um pouco de lado, a gente está falando aqui de uma parte um pouco mais teórica, mas pensa que naquele metaverso, aquele menino ele poderia ser o que ele realmente gostaria, né? Então, a gente entra em alguns dilemas, né? Mas até quando a pessoa vai ficar alienada, até quando a pessoa não vai entender, vai querer viver no virtual. Eu não acredito que a gente vai viver lá igual aqueles robôzinhos do Up, né? Que você vai sentar na cadeirinha lá, vai indo. Eu acho que não vai ser isso, mas como o metaverso ele pode potencializar as nossas relações e às vezes dar acesso ou possibilidade para quem ainda não tem, tá? E aí, quando lançou todo esse hype, começou aquela questão, nossa, mas é muito caro para você entrar no metaverso, é muito caro para você comprar óculos de realidade virtual, não é acessível e tudo mais. Mas vamos lembrar que quando a gente teve o computador lá atrás, também não era acessível. Na minha percepção, é questão de tempo até essas parafernálias, digamos assim, se tornarem acessíveis para a maior parte da população. Porém, gente, você não precisa hoje em dia, para acessar o metaverso, você não precisa de óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada. Isso, na verdade, é o que vai tornar a sua experiência mais imersiva.
Mas hoje em dia, com um computador, você consegue acessar alguns metaversos, ou até mesmo pelo celular, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos dele ali mais para frente. Mas só para deixar claro aqui o que é esse bendito desse avatar, que algumas pessoas já falam, viram aí também quando surgiu o assunto, o avatar, ele nada mais é do que o seu gêmeo digital. Ele vai ser o seu eu digital. E ele pode replicar o que exatamente você é, ou então replicar o que você gostaria de ser. Então, ele vai ser essa representação virtual, seja de pessoas, de empresas. Tem empresas que já têm a sua lojinha no metaverso. O Boticário, por exemplo, tem uma loja no metaverso do Decentraland, se não me engano, que as pessoas podem ir lá, selecionar o produto, e já tem algumas empresas desenvolvendo ali, né, que a pessoa pode selecionar o produto. Ela compra para o avatar dela e ela também recebe em casa o físico. Então, tem muitas empresas que estão sabendo explorar o metaverso. Tem uma empresa que ela é inglesa, que ela, olha só que sacada, ela está utilizando o metaverso como um laboratório. Ela é uma empresa de tênis, ela lança o tênis no metaverso. Se o tênis tiver adesão, a galera começar a comprar o tênis para o avatar, ela lança no mundo físico. Isso economiza uma matéria-prima absurda. Por isso que o metaverso também ele é muito relacionado com sustentabilidade. Porque antes da empresa sair fazendo ali aquele produto que pode não ser exatamente o que as pessoas querem, ou que vai ser sucesso de venda, ela está utilizando do metaverso para testar e depois replicar aqui no mundo real. Então, o avatar ele vai ser esse gêmeo digital. E atualmente tem muitas empresas que já estão nascendo, né? O que a gente fala, tem os negócios que são B2C, os negócios que são B2B, e atualmente já está nascendo negócios que são B2A, que é Business to Avatar. Tem uma empresa brasileira que se chama Biobots, que ela é responsável por cuidar de influenciadores digital. O que são influenciadores digitais? Sabe a Lu da Magalu? Sabe esses avatares ali? Já teve também a Boca Rosa, acho que lançou o avatar dela. Então, tem uma empresa hoje em dia que só faz essa gestão de influenciador digital. A Lu da Magalu ela é a maior influenciadora digital do mundo. E olha que lá no Japão a gente tem muitos avatares, tem cantores digitais. Aqui no Brasil também tá um hype. Eu tenho a minha sobrinha que eu comentei, ela ama uma música que se chama Rap do Naruto. E quem lançou essa música foi um avatar. Tipo, não é a cara de um cantor, realmente. É um avatar. Depois vocês pesquisem no Spotify que o artista ele é um avatar. Então, a gente fala que o futuro também está se remodelando e já tem muitas unidades de negócio nascendo aí como business to avatar, né? E o que é esse terreno fértil do metaverso? A gente tem ali o boom das redes sociais na Web 2.0. Se a gente parar para pensar, gente, o Instagram já é um grande metaverso, porque as pessoas só mostram no Instagram aquilo que elas querem, não mostra a realidade. Então, no Instagram, normalmente você posta aquilo que você quer que as pessoas vejam. Então, esse boom das redes sociais é um terreno super fértil para o metaverso, porque o metaverso ele tem justamente essa lógica, né, de ser quem você quer ser. E hoje em dia a gente já vê tal comportamento no Instagram da vida, no Twitter ou coisa do tipo. Então, ele tira esse dilema, né, do posso ser e do que eu quero ser. E também essa parte de digitalização, que foi muito acelerada com a pandemia, né? A gente está aqui remoto. Se você parar para pensar, antes da pandemia, não tinha muito esses encontros totalmente digitais. Então, a pandemia ela deu esse boom também na digitalização. Então, todos esses fatores aqui tornam um terreno muito fértil para o metaverso. E quando a gente leva isso para um roadmap de evolução, eles falam, né, especialistas falam ali que até 2025 a gente vai estar numa fase emergente do metaverso. De 2025 até 2030 a gente já vai estar num estágio mais avançado. E só a partir de 2030 que a gente vai estar num estágio mais maduro do metaverso. Por isso que hoje a gente está trabalhando aqui, ó, nessa parte mais emergente, né? E o que possibilitou a gente trabalhar nessa parte mais emergente? Primeiro, geração Z, igual eu comentei, né? E 30% da população mundial já faz parte dessa geração. Então, ela está vindo com tudo aí, os nativos digitais. A Web3, né? Com essa questão de blockchain. E o 5G, uma internet muito mais rápida e estável, tá? E aqui, né, uma citação aqui do Citibank que fala, né, que o metaverso até 2030 já vai ter gerado trilhões de dólares, até 13 trilhões de dólares, segundo o Citibank, né? E atualmente a gente já vê aí
oportunidades, né, de publicidade no metaverso, de posicionamento de produto, eventos e patrocínios já acontecem no metaverso também, comercialização de produto, possibilidade de trabalho remoto mais interativo, entretenimento e games, consultoria, educação, turismo. A gente já vê muitas oportunidades de negócio acontecendo no metaverso. E quais que são os desafios de tudo isso, né? Primeiro, a gente vai ter que ter uma evolução nos nossos equipamentos. Então, smartphone, teclados, mouses, isso daqui, a gente vai ver isso daqui passar por um processo de evolução para comportar o metaverso. Essa parte mais imersiva que ainda exige, né, óculos, já está sendo desenvolvido roupa. Se o avatar no metaverso for cutucado, se você tiver a roupa, você vai conseguir sentir o toque. Né? Então, já tem muitas empresas, tem um óculos que está sendo desenvolvido que já tem até a parte do olfato, que você coloca o óculos, coloca o negócio aqui no nariz e você consegue sentir cheiro. É uma loucura quando a gente entra nisso daqui. Essa parte de preço, né, de deixar mais acessível, e uma coisa que a gente chama de interoperabilidade. Interoperabilidade, é uma palavra até difícil. O que é isso, gente? É você conseguir fazer essa navegação entre diversos metaversos. Hoje em dia, isso ainda não é possível. Então, você tem um metaverso do Decentraland, você acessa. Você não consegue ir com o mesmo avatar ali que você tem, você não consegue ir para o metaverso do Sandbox. Então, hoje em dia, o desafio está sendo criar essas conexões entre metaversos, né? E alguns exemplos aqui do que a gente já tem de metaverso. Decentraland, ele é extremamente famoso. Até aqui eu coloquei uma fotinha do meu avatar, participando ali de um evento do mercado Bitcoin no Decentraland. Então, ó, tá vendo aqui, ó, o banner de divulgação do evento. Aqui tem outros avatarzinhos entrando também. Isso daqui, gente, tudo sem realidade virtual, tá? Foi totalmente pelo computador. E você consegue entrar em sala, consegue mover seu avatar, consegue conversar com as pessoas. Daqui foi um treinamento que a gente fez no mercado Bitcoin, no Decentraland. Tem o The Sandbox também, que é um outro metaverso. E tem esse daqui também que é bem famoso, que é o Upland, que é um metaverso meio que voltado para o setor imobiliário, gente. Parece um banco imobiliário. Você consegue comprar um terreno no metaverso. Eu tenho alguns terrenos lá em Portugal, eu tenho terreno aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, eu tenho lá em São Francisco. Então, o Upland você compra aqui, isso gera uma NFT no blockchain e você meio que é proprietário desse metaverso, desse terreno no metaverso do Upland. E conforme as pessoas forem te visitando, você vai ganhando criptomoeda. E aí, essa criptomoeda você consegue depois converter em dólar. Então, você ganha dinheiro com as visitas no seu terreno. Então, é um universo, assim, de infinitas possibilidades. Tem uma galera que fez um dinheiraço aqui no Upland. E hoje em dia tem muitas marcas aqui que compram, constrói ali o prédio da marca. Você consegue visitar, tem exposição. Então, recomendo aí para vocês darem uma pesquisada. E aí, um filme que eu super recomendo para quem curte essa pegada de metaverso é O Jogador Número 1. Se não me engano, está no Amazon Prime. E ele mostra exatamente tudo isso que eu contei para vocês, né? É um menino ali, tudo bem que ele parece numa cidade um pouco apocalíptica, mas que ele entra no metaverso e ele consegue participar de desafios, tem interação, tem até uma namorada no metaverso. Então, é um filme muito, muito bom, super atual, que é O Jogador Número 1, né? Player Number 1, que é do Steven Spielberg. Então, um filme muito bom para quem quiser aprofundar no assunto. E tudo isso que eu falei para vocês até agora só é possível por conta de uma tecnologia, que é a blockchain. Que é a bendita da blockchain, né? Então, a gente fala que blockchain, o que a internet fez para troca de informação, a blockchain está fazendo para troca de valores, tá? E o que é isso? Gente, a blockchain... Opa, peraí. Eu volto aqui. Então, só para eu completar a linha de raciocínio. A gente pode pensar na blockchain como uma espécie de internet. Então, enquanto a internet ela facilita essa troca de comunicação, informação, a blockchain ela vai facilitar a troca de valores. Você vai poder trocar dinheiro, investir, trocar propriedade imobiliária. Se eu fosse resumir a blockchain, ela é o que colocaria a máfia dos cartórios no bolso. Eu não vejo a hora disso daqui pegar para acabar com os cartórios, gente. Me desculpa aqui se tem alguém que trabalha com cartório, mas o cartório é a maior máfia que existe. Eu fui casar recentemente, eu tive que reemitir uma certidão de nascimento. Gente, não mudou a minha data de nascimento, mas eu tive que pagar, acho que eu nem lembro quanto que foi na época, eu tive que pagar para o cartório só para reemitir.
E eu lembro ali do meu dinheiro saindo naquela folha de impressão com as mesmas informações da minha carteira de nascimento, tipo, não mudou, né? Então, a blockchain, ela é um grande livro razão digital, a gente pode falar dessa forma, né? E ela é extremamente segura. Eu deixei no material complementar para vocês o brasileiro que hackeou a NASA. Ele fala que a blockchain do Bitcoin, ela é impossível de ser hackeada. Até hoje, gente, a blockchain ela não foi hackeada. E olha que tem muitos hackers no mundo. E ela não conseguiu ser hackeada. Por quê? O que é blockchain? É justamente essa cadeia de blocos. É como se eu fizesse uma transação, a Bia outra, a Carlinha outra, a Mauri outra. Isso tudo é colocado ali num bloco. Isso é criptografado e cada bloco é conectado entre si. Por isso que quando a gente fala de blockchain, tem muito essa questão aqui dos cadeados, né? Um interconectado com o outro, esses cadeados aqui interconectados. Porque se você mudar um elo de um cadeado, você muda a cadeia inteira. Então, por isso que ela é inviolável, porque você não consegue mudar nenhuma transação que acontece em blockchain, nenhum contrato inteligente. Então, a blockchain, ela vai criando ali todo um histórico dessas trocas, né? Tudo codificado, tudo sem dado sensível, e qualquer tentativa de violação vai quebrar essa cadeia. Por isso que atualmente ela é uma rede extremamente segura. Então, com isso, você vai conseguir trocar objetos, fazer transações, mandar dinheiro, receber, fazer registro de imóvel, fazer registros ali de documentos pessoais, por exemplo. Então, são alguns nós que comportam ali a blockchain, né? E como que hoje funciona, por exemplo, um Bitcoin da vida, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de mineradores. E esses mineradores têm uma capacidade tecnológica absurda que faz a codificação e plugam na blockchain. Depois eu vou deixar nos materiais complementares, porque infelizmente aqui o nosso tempo é cortado, é contado. Inclusive acabou de dar 1 hora, tá, Bia? Estou de olho no relógio, mas também já estou acabando aqui. Então essa rede, né, tudo que é feito em blockchain, a gente não consegue quebrar. Fica tudo registrado, tá? Só que tudo isso por esses códigos criptografados. Então, a blockchain, ela é o que permite a Web3, ela é o que permite muitas transações no metaverso. Então, hoje, lá no metaverso do Upland, se você compra um terreno, a transação está escrita na blockchain. Você recebe o seu certificado na blockchain, com o seu código na blockchain, que comprova que aquele terreno é seu. Imagina isso para o setor imobiliário. Imagina pagar, quem aqui... Eu comprei imóvel recentemente... É um absurdo o que cobra lá do ITBI, do registro do imóvel. Cara, você fica louco, assim, né? Tudo lá com a bendita da máfia do cartório. Imagina quando o setor imobiliário entrar na blockchain, né? E ter tudo registrado nesse grande livro de razão digital. Então, tudo que a gente falou até agora, a gente tem essa possibilidade com a tecnologia blockchain, né? Então, é como se você fizesse um desenhinho ali, tivesse um bloco de notas, né? Pensa com um bloquinho como esse que a gente usa no dia a dia. Se eu destacar a página aqui do meio, todo bloco desgruda. Então, a blockchain ela não é possível ter violação, mas eu deixei um vídeo muito legal para vocês nos materiais complementares também. E o que tudo isso vai impactar as profissões do futuro, né? Gente, quando a gente fala de Web3, as profissões ali que têm uma dependência de análise de dado vão precisar se adaptar para trabalhar com novos tipos de dados que vão ser gerados na Web3, né? Então, a gente vai ver uma crescente demanda aí por cientistas de dados semânticos, que é o que constrói ali a Web3, né? A gente chama de web semântica. Então, a gente vai ver um aumento na demanda de cientistas de dados semântica. Engenharia de web semântica também é uma profissão aí que está em ascensão. Inteligência artificial, ela está mudando a nossa maneira de negócio, nossa maneira processual, né? Ela gera muita automação de processo. Então, a gente vai ver muito um boom aí de especialista em éticas voltado para a inteligência artificial, engenheiro de machine learning, especialista de automação, que consegue fazer essas integrações. Quando a gente fala de metaverso, como ele é esse ambiente extremamente imersivo, ele vai exigir uma programação e um design específico. Então, a gente vai ver também que no metaverso tem uma economia virtual. Então, vai ter uma crescente aí de especialista em economia digital, economia virtual, design de experiência no metaverso também vai ser algo bem interessante aí para a gente ver como uma profissão, né? Então, a gente está vendo aqui uma evolução de profissões atuais. Hoje em dia existe cientista de dados. Talvez esse profissional vai ter que evoluir ali, entender como ele entra nessa nova tecnologia, né?
E blockchain, as mesmas coisas, né, gente? Hoje em dia, a gente está com uma demanda absurda para desenvolvedor blockchain. Então, para dev, que sabe codar em blockchain. E hoje em dia, a gente tem uma escassez ali nesse tipo de profissional, que consiga fazer negócios utilizando a tecnologia blockchain. Então, muitas dessas profissões hoje em dia, né, também a gente vai ter algumas profissões ali que vão ser interdisciplinares, né? Então, a gente pode ter um advogado que se especializa em inteligência artificial, ou um especialista ali na área de saúde, que vê essa parte de como que a gente pega os dados de um paciente e consegue deixar tudo em blockchain para todos os médicos ter acesso daquele histórico de saúde de um paciente. Porque hoje, se a gente for no médico, se a gente passar num hospital e depois a gente passar em outro, a gente tem que contar toda a história de vida de novo, né? Então, como que o dado fica comigo e isso seja tudo registrado, né, em blockchain? Então, a gente vai ver uma evolução, na verdade, né? Então, não é a substituição, galera. É entender como que essas tecnologias vão ser usadas para conseguir evoluir a nossa profissão daqui para frente, né? E como que a gente se prepara, né? Como que vocês que estão aí, a gente que está aqui assistindo, como que a gente se prepara para esse novo boom, né? Lembra que o Walter Longo, no trechinho que eu passei ali, ele fala, né, que a inteligência artificial e todas essas novas tecnologias não vai ser uma onda, né? Vai ser um tsunami. E como que a gente consegue preparar? Então, turma, ter essa característica aqui de ser uma pessoa long life learning não é mais uma opção. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que ler, a gente vai ter que se inteirar, a gente vai ter que ouvir conteúdo, vai ter que entender para onde a profissão que cada um atua aqui vai poder utilizar dessas novas tecnologias para deixar o trabalho mais robusto, mais estratégico. Então, atualmente, a gente ali fala, eu vou fazer um curso aqui de reciclagem. Hoje em dia isso não existe mais. Ou você está todo o tempo aprendendo, ou você fica para trás. Então, é bem uma provocação que eu quero trazer aqui para vocês, de como hoje, né, na cadeira que vocês ocupam, dentro da empresa, dentro do negócio de vocês, como que vocês vão conseguir plugar essas novas tecnologias. E vocês só vão conseguir ter essa noção estudando, aprendendo, vendo, acompanhando matéria, acompanhando sites, e entender ali como que o mundo está evoluindo com essas novas tecnologias, né? Como que vai ser daqui para frente, tá? Então, essa foi uma palestra aí, ó, cumpri até que o tempo, até para deixar um tempinho aqui para a gente discutir, trazer dúvidas, porque eu sei que teve gente que já levantou a mão. Eu acho que eu poderia ficar esse tempinho aqui que eu dei, né, de uma palestra de 1 hora, a gente poderia dobrar em 3, se a gente fosse entrar no detalhe de cada uma dessas vertentes. Mas eu vou deixar aqui para você também algumas dicas de leitura e material complementar, né? Então, tem esse livro do Walter Longo que se chama Metaverso, ele é muito, muito bom. E, inclusive, o Walter Longo lançou um novo livro sobre inteligência artificial que chama Salve os Gurus e Salve os Guris. Algo nesse sentido, vocês podem pesquisar, já tem na Amazon, eu ainda não li, tá? Tem esse livro também sensacional da Marta Gabriel, que fala sobre inteligência artificial. E esse daqui também sobre metaverso e o Web3, que também é muito interessante. Deixei aqui também alguns artigos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho de tudo que a gente falou aqui hoje. E 2 vídeos. Esse daqui que mostra como os avatares estão sendo criados de maneira totalmente realística já hoje em dia. Tem avatares aqui que você não consegue entender se é pessoa, se é avatar, se é uma foto de alguém ou se não é. A gente lembra aí do boom do Midjourney, que colocou a foto do Papa lá naquele casaco branco e você não conseguiria falar que aquilo não era real, não é mesmo? E também tem o vídeo aqui do brasileiro que hackeou a NASA, e ele fala que realmente a tecnologia da blockchain ela é extremamente inviolável. E olha que ele hackeou a NASA, né? Ele hackeou a NASA, que foi o Vanderlei Abreu, e ele fala que a tecnologia blockchain é impossível de ser hackeada. Então, será que a gente vai ver uma tecnologia onde a gente realmente seja dono dos nossos dados e que a gente consiga ali ter os dados de forma extremamente segura? Porque hoje em dia a gente vê muitas empresas vazando dados de clientes, né? Então, com a tecnologia blockchain, será que a gente vai ser o owner do nosso dado e não vai correr esse risco? Então, era um pouco disso que eu quis passar, né? Uma palestra um pouco mais introdutória aqui para vocês. E agora eu vou abrir para perguntas. Aí não sei, Bia, se você quer abrir ou se o pessoal vai levantando a mão ali. Mas foi um tema introdutório, gente, para deixar algumas questões aí na cabeça para todo mundo aqui pensar. Maravilha, foi uma baita aula. Eu aqui da minha parte amei muito. Acho que abriu a mente para todo mundo aqui
para esse futuro aí que, como você mesmo disse, está super próximo, né? E vai aguardar a gente aqui como profissional, como consumidor também, como sociedade. Eu acho que vai mudar totalmente as nossas vidas, assim como foi ali no início da internet. Mas muito obrigada. E agora, quem quiser fazer suas perguntas, falar alguma coisa, algum comentário que ficou, pode ficar à vontade. Esse é o momento, pessoal. Fiquem à vontade para abrir o microfone ou colocar no chat. Essa é a hora. Essa é a hora. O povo já deve estar com o meme da Nazaré na cabeça. Falando... gente, são temas aqui que para absorver, né? Sim. A gente leva um tempo, porque é um pouco complexo. E realmente foi algo bem introdutório, assim, para deixar alguns insights na cabeça de vocês. Não sei se tem dúvidas. Se não tiver, também, tranquilo. Ou se alguém quiser me procurar também no privado, pode ficar à vontade. Vamos dar um tempinho para o pessoal pensar. É um tema que buga, gente. A cabeça buga. É verdade, é muita coisa nova, né? Quando termina, a gente fica querendo assimilar o que aconteceu. Assimilar tudo. O tempo é curto, mas também depois com material complementar, se alguém quiser fazer uma leitura mais aprofundada e me procurar também, estou no LinkedIn, vocês podem me adicionar lá no LinkedIn como Larissa Menezes, e pode mandar perguntas por lá também. Pode falar, Carla, se você quiser abrir o mic. Oi, Lari. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Como de praxe, fazendo pergunta aqui. Adoro. Manda braba. Boa. Deixa uma coisinha, fiquei de te perguntar isso, eu acabei esquecendo. Se eu quiser fazer qualquer projeto na Web3, que seja metaverso, alguma coisa, eu tenho que estar com o pé na blockchain? Então, hoje em dia você consegue acessar o metaverso e desenvolver projetos ali sem necessariamente precisar do que a gente chama de hard wallet, que são carteiras ali específicas de blockchain. Lógico que depois, para você, por exemplo, estar no metaverso e conseguir resgatar o seu dinheirinho virtual e converter ele talvez para dólar, por exemplo, você vai precisar de uma carteira registrada em blockchain, tá? Mas hoje em dia, essa parte de interação, não necessariamente você precisa estar ali na blockchain, né? A Web3 ela vai ser baseada, é como se fosse a tecnologia por trás da Web3 vai estar baseada em blockchain. Só que não necessariamente você vai ver. É como hoje em dia você acessar um site, não necessariamente você vê como ele está codado. Então, a tecnologia por trás ela vai ser blockchain. Mas qual que é a grande questão ali de você criar um projeto, por exemplo, na Web 3.0? É ele ter um pouco dessas características ali de ser muito voltado para a comunidade. Até foi um tema que a gente conversou, né? Eu estou até devendo a Carlinha, gente, porque a gente está com uma ideia aí na cartola para tirar do papel, para desenvolver uma comunidade aqui. Mas por que deu um boom de comunidade? Porque justamente as trocas de informação na Web3 ela vai ter essa questão mais fluida. Mas não necessariamente você... Às vezes o metaverso está codado em blockchain, mas não necessariamente você está vendo aquilo. Então, para te responder assim, dependendo da plataforma que você utilizar, vai ter blockchain por trás, mas não necessariamente vai ter algo que você vai ter que criar, vai ter que ir lá e registrar, coisa do tipo em blockchain. Tipo a Upland, vou dar um exemplo do metaverso da Upland. Você abre a sua conta, como se você estivesse entrando num jogo, e você vai receber o código, depois que você comprou um terreno ou visitou algum tipo de terreno, você vai receber um código do token. Aquilo está registrado em blockchain, mas não necessariamente você teve que fazer alguma coisa em blockchain, só que a plataforma está lá. Então, assim, te respondendo, na maioria das plataformas, elas estão baseadas em blockchain, mas não necessariamente você, como usuário, vai ter essa fricção de ter que ir lá e ter que logar e ter que, enfim, fazer toda essa conexão. Então, depende ali da usabilidade que a plataforma te der, mas não necessariamente, tá? Mas aí um teste, gente, que eu convido todo mundo aqui é abrir a conta na MetaMask, que vocês vão ver muito do que eu estou falando hoje em dia aqui. A MetaMask tem até um plugin do Google que você já consegue fazer alguns logins em algumas plataformas com a sua carteira digital. E aí você não cede seus dados, você é como se fosse um código criptografado que vai plugar ali no acesso da plataforma. Então, às vezes, a gente não vai ver exatamente onde vai estar a blockchain nisso, mas a tecnologia vai estar baseada. Não sei se ficou claro.
Boa, maravilha. Acho que sim, mas só um momentinho. Mas daí, para criar alguma coisa na Web3, vai precisar de um desenvolvedor, engenheiro de blockchain, algo do tipo, né? Se você for criar uma plataforma ou algo do tipo, sim, aí você vai precisar de um desenvolvedor blockchain. Tipo, sei lá, quero criar uma DAO, né? Tipo, uma sociedade centralizada. Aí, gente, vamos nos termos meio técnicos aqui, é que a Carla, ela manja um pouquinho. Mas aí você vai precisar de um desenvolvedor blockchain, muito possivelmente, para criar uma plataforma, por exemplo, da Web 3.0. E por isso que está uma crescente absurda de desenvolvedor blockchain. Atualmente, até aqui, uma provocação para o Ari, quem sabe fazer um curso de desenvolvimento em blockchain, porque atualmente os cursos que a gente tem estão muito pautados nos Estados Unidos para desenvolvedor blockchain. E hoje, por exemplo, a gente tem vaga no mercado Bitcoin aberta para desenvolvedor blockchain e atualmente a gente não está encontrando esse profissional. Então tende a ser sim, tá? Talvez você vá precisar, se for criar realmente uma plataforma, uma comunidade ou coisa do tipo. Fechou? Beleza? Acho que é isso, Bia. A galera levantou a mão, não sei se eu fui respondendo no decorrer da palestra, eu sei que a galera também às vezes precisa voltar para o trabalho aí, mas quem quiser me procurar também no paralelo, turma, tô no LinkedIn a postos para responder qualquer tipo de dúvida. Hoje foi uma introdução, a gente pode ter repeteco ali para entrar em temas mais profundos. Boa, se vocês quiserem alguma parte 2 sobre essa parte de tokenização, a gente também está super aberto a trazer novamente. Aí, enfim, vocês falando, a gente atende o pedido. Mas, com certeza, o aluno que levantou a mão teve a resposta ali na apresentação, porque foi bem completo. Mas, qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, se passou ali perdeu alguma parte do Talks, a gente vai deixar a gravação ali no YouTube, então, provavelmente amanhã ou até sexta a gente já sobe. E aí, quem não conseguiu ver também vai poder ter acesso a todo esse material. Aí, se vocês quiserem compartilhar com amigos, podem ficar super à vontade. Mas, pessoal, caso ninguém mais tenha alguma pergunta, alguma dúvida, vamos encerrando por aqui. Quero agradecer muito todo mundo que participou, que ficou aqui até o final, que interagiu. Muito obrigada. E Lari, também muito obrigada por esse material. Adorei, muito completo. Adorei os slides, lindíssimos. E é isso. Muito obrigada. Obrigada pela parceria, gente. Valeu, turma. Qualquer dúvida, estou por aí. Só me procurar.